Bom dia, preciosos irmãos, irmãs, ouvintes. Quero ler com você nas Sagradas Escrituras, a partir do Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e bendita palavra. Pai querido, Deus maravilhoso, que o Senhor abra para nós a mensagem que tu tens através destas letras lidas, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, eis-nos aqui para continuarmos aprendendo de Ti, que és manso e humilde de coração. No nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Deus assentou em meu coração um assunto sobre o Filho do Homem veio para o que era seu. Então a tônica deste assunto aqui é essa: veio para o que era seu. Baseado aqui na leitura em São João, capítulo 1, versículos 11 e 12. No versículo 11, diz que veio para o que era seus e os seus não receberam. Já eu vou discorrer sobre este assunto. E no verso 12, por isso li os dois versos em sequência, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. Muito bem. Encontramos que na primeira vinda de Jesus, ele veio para o que era seu. Ali estava finalizando a dispensação, o tempo para os gentios naquela época. Haviam 70 semanas profetizadas sobre o povo judeu, profetizada pelo profeta Daniel. Eu não tenho como nesse pequeno vídeo entrar em todos os detalhes, mas preciso fornecer isso aqui porque faz parte da base do contexto e de todo o transcorrer do assunto. Então, nas 70 semanas profetizadas por Daniel, a última das 70, ou seja, a semana de número 70, a 70ª semana, e sabemos que uma semana profética, de acordo com a Bíblia, são 7 anos. Então, meia semana são 3 anos e meio. Então, foi o tempo do ministério de Jesus na sua primeira vinda. Ele viveu até os seus 33 anos, mas a sua parte ministerial, o ministério dele exercido ao público, para o público, foram de 3 anos e meio. E assim, então, cumpre-se metade, ou a primeira metade da 70ª semana. Por isso, estou dizendo isso para que você veja que era um final dos tempos daquela vez. Então, finalizando com o tempo dos judeus para aquela época, a semana foi cortada ao meio, ou seja, ficaram restando outros 3 anos e meio que vão ser cumpridos após o arrebatamento da igreja eleita agora nesses últimos dias. Deus estará cumprindo isso com exclusividade para o povo judeu, ou seja, com o ministério do Senhor Jesus Cristo na sua primeira vinda, quando ele foi tirado dentre as pessoas, ali através da condenação, aquela condenação sumária, resumida, e ele foi então levado à cruz do Calvário, foi levado ao sepulcro, mas também ele ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana. E após a sua ressurreição, 40 dias após, ele também ascendeu-se aos céus e foi ocultado por uma nuvem. Então, com isso, cortou-se, pausou-se a contagem do tempo para os judeus, e então abriu-se a dispensação gentílica. E tudo isso com esse episódio aqui, de Jesus vir para os que eram seus e os seus não receberem. Então, quero que você pense que o povo judeu estava com os seus dias contados naqueles dias. E, para finalizar, eles fizeram aquela coisa cruel de rejeitar a visitação de Deus naqueles dias. Mas, através da rejeição pelo povo judeu, então abriu-se a oportunidade para o povo gentio. E assim, então, por isso você vê no verso 11, fala que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. No verso 12, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Então, houve, sim, uma pequena parcela de pessoas que recebeu o Senhor Jesus Cristo.
Eu não tenho tempo aqui de ler todo o capítulo, mas se você tiver, você leia 1 João, do verso 1 até o final, até o verso 51. Creio que é isso. Termina no verso 51. Você verá que o Senhor Jesus, ele deixará esclarecido que trata-se do Filho do Homem. Deixa eu pegar aqui para você ver. Como eu não tenho tempo para ler todo. Isto. Do capítulo, do verso 1 ao verso 51, eu vou ler o 51. E disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então, o Senhor Jesus Cristo veio como o Filho do Homem na sua primeira vinda. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam como o Filho do Homem. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Certo? Então aquela parcela ali, Pedro, Tiago, João, Mateus, os demais que receberam o Senhor Jesus Cristo, receberam ele como Filho do Homem na sua primeira vinda. E Jesus prometeu em Lucas 17:30 e outras escrituras que aquela cena deve repetir-se também agora no final da Era Gentia, porque ali finalizou um capítulo do tempo, uma parte do tempo, metade da 70ª semana para o povo judeu, e parou-se a contagem do tempo para eles ali para abrir a oportunidade para os gentios. Mas a plenitude dos tempos para os gentios também tem um limite. Ali foi alargada para começar a era do povo gentio, do chamado dos gentios, um povo chamado para o seu nome. Mas eis que está agora finalizando também. E Jesus retorna como Filho do Homem para os gentios desta vez. Ele novamente vem para o que era seu. E como da primeira vez os seus não receberam, desta vez também Jesus vem como Filho do Homem. Desta vez não em um corpo de carne, mas ele vem através do Espírito Santo na forma da palavra revelada. E revela-se, mas a massa dos gentios, a plataforma humana, o hardware gentílico, o rejeita. Mas, como da primeira vez, mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, hoje também a rejeição do povo gentio, rejeitando o Filho do Homem nesses dias, isso faz com que caminhe para o encerramento do tempo dos gentios e volta a soltar o tempo que estava pausado para os judeus. E Jesus então volta-se durante os 3 anos e meio para cumprir o restante da 70ª semana com exclusividade para os judeus. Mas um fenômeno conhecido como o arrebatamento, o rapto da igreja eleita, acontece antes de começar os 3 anos e meio. Então, mas a todos quantos o receberam, eu digo agora no tempo presente, mas a todos quantos o recebem agora, nesses dias, então também é dado-lhes, ou é dado-nos, porque eu me incluo, o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então os verdadeiros filhos e filhas de Deus, nesses últimos dias, aceitam o Senhor Jesus Cristo como Filho do Homem através da sua palavra revelada nesses dias. Ah, mas isso não é a segunda vinda de Cristo? Sim, é a segunda vez que ele vem como Filho do Homem. Ele veio a primeira vez e como que aterrissou ali numa plataforma judaica. E rejeitado pelos judeus, ele então vira-se para os gentios. E um pouco de povo judeu, como eu já disse, Marcos, Mateus, Pedro, João, Tiago. Então, aquele número pequeno, reduzido, recebe o Senhor Jesus Cristo. E através dali, o reino de Deus é introduzido e então agora nessa dispensação do Novo Testamento ocorre o envio de profetas e assim sucessivamente. Eu até quero fazer uma ressalva aqui, não é nenhuma ressalva, é necessidade mesmo, é que você não deve crer nas apologias da serpente, porque a serpente é um instrumento feito baseado em mentiras, é um blefador e ela blefa desde o início.
Quando Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana, a serpente já elaborou uma mentira, subornou os soldados e pagou, deu dinheiro para os soldados mentirem que Jesus não havia ressuscitado. Mas a mentira teve perna curta e Jesus ressuscitou, e isto é fato e é comprovado. Tanto é que mexeu na contagem do próprio tempo. O próprio tempo foi resetado e foi reiniciado. Foi reiniciada uma nova ordem a partir dali. Mas agora está encerrando também a plenitude dos tempos para os gentios. E mais uma vez, nós temos então agora o fenômeno do arrebatamento da noiva eleita, a introdução da grande tribulação, os 3 anos e meio contados, e depois, à frente, teremos a terceira vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho tempo agora neste vídeo para referir a tudo isso. Mas veio para o que era seu. Esse é o tema que Deus assentou em meu coração e estou compartilhando com você para que isso possa te ajudar também. E, mais uma vez, não creia nas mentiras, nas falácias da serpente. Ela aparece para você com explicações, mas são todas blefes. São mentiras da serpente, que Deus não envia mais profetas e tudo mais. E também ela coloca um espantalho entre você e Jesus Cristo, entre você e o Filho do Homem, para você ficar com medo da revelação. Olha, não pode tocar nisso não pode tocar em mistérios, porque é perigoso. Claro que é perigoso, mas o que a serpente quer é que você tenha medo de Jesus, medo da revelação, e não se aproxime da luz da revelação. Então, você deve superar todo esse medo. E lembro quando o profeta pregou, ele pregou temas como não temas, pregou também um testemunho no mar, e disse ali que os discípulos estavam com medo de Jesus. Agora, sabemos que era o adversário que estava inserindo medo nos discípulos. Mas quando Jesus chegou, não temas, sou eu, e tirou-lhes o medo, então eles puderam crer e tiveram então a bênção que eles estavam precisando naquele momento. Certo? E nesses dias eu digo a mesma coisa. Então, estou com medo da terceira puxada, estou com medo desse negócio aí de revelação dos selos, dos trovões. Você deve superar esse medo e encarar a realidade. Porque se você é um eleito, uma eleita de Deus, você está incluso, você é parte deste assunto. Agora, superando o espantalho, Satanás também vai fazer com que você vá a um outro extremo, de enxergar a revelação e ultrapassá-la. Em vez de crer e de receber um profeta em qualidade de profeta, muitas das vezes as pessoas correm o risco de criar falsas doutrinas, ismos, e irem além do que está escrito. Então você não deve ir além do que está escrito, mas também não deve ficar aquém do que está escrito. Deve ficar exatamente com o centro da palavra. Eu vou caminhando aqui para o nosso encerramento, nesse pequeno vídeo. Veio para o que era seu. Então saiba que ele veio também nesses últimos dias para o que era seu. Mas qual das vindas é essa? Que o profeta ensina-nos que Jesus vem 3 vezes. Veio a primeira vez como Filho do Homem, já disse aqui, está dito, batido e rebatido este assunto, e prometeu em Lucas 17:30 que assim será nos dias em que o Filho do Homem for revelado, ou nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, antes de vir para arrebatar, levar a sua igreja em um rapto secreto, em um fenômeno sobrenatural, um pouco antes, onde o profeta chama de entremeio ou junção do tempo, um pouco antes, ele manifesta-se com exclusividade para a noiva eleita, para os gentios eleitos, é claro. Ele manifesta-se para os gentios em geral, mas eles não aceitam. Laodiceia rejeita, e ela já fez isso. Laodiceia é uma bananeira que já deu cacho, perdão pela expressão, mas é uma colheita que já deu o que tinha que dar. E Laodiceia já rejeitou o Filho do Homem, já o colocou para fora, colocando a palavra para fora. E assim vem cumprindo uma outra mensagem, um sermão, que eu gostaria tanto de entrar nele, mas eu não tenho aqui tempo suficiente para isso. O sermão, eu acuso esta geração, está aqui, acusação. O profeta fala que acusa esta geração por, de novo, crucificarem o Filho de Deus. Então não tem como falar em segunda crucificação se não houver uma segunda vinda. Então o Filho do Homem está sim, aqui pela segunda vez. Mas eu não vejo, eu não estou vendo isso, eu não vejo. Claro, nem todos podem ver. A noiva eleita vê e recebe.
novamente ele vem para o que é seu e os seus não o recebem, por isso não vê, não consegue enxergar o Filho do Homem. Mas os eleitos conseguem enxergar, receber e preparar-se com lâmpadas preparadas para adentrar arrebatamento adentro e depois lá na frente usufruir do milênio, do reino milenial. E quando alguém diz, eu não vejo, essa pessoa não está errada, ela não está vendo mesmo, porque há esse tipo de cegueira espiritual previsto também nesses últimos dias. Deixa eu ler aqui para encerrar um pequeno trecho na mensagem Abraão Restaurado. Eu estou com a versão traduzida e distribuída pela palavra original, é o exemplar que eu tenho aqui agora em mãos. Eu vou tomar aqui o parágrafo 73 a seguir, onde o profeta diz assim: Jesus volta 3 vezes. Ele veio primeiro para redimir a sua noiva. Ele vem pela segunda vez para levá-la. Ele vem pela terceira vez com ela. Com ela. Deixa eu prosseguir dentro do parágrafo ainda aqui. Ele diz assim: para redimir a sua noiva, foi a primeira vinda, né? Para receber a sua noiva, a segunda vez, e para trazê-la, sua noiva, ou para trazê-la. Sua noiva volta como rei e rainha sobre a terra, se assenta no trono de seu pai Davi. Certo. Bem, então nessas 3 vindas, estamos agora na influência de qual vinda? Da segunda vinda. Ele ainda não veio operar o fenômeno da ida, através do arrebatamento. Gostaria de ter tempo aqui para ler na mensagem A Festa das Trombetas, onde o profeta fala sobre o mistério da ida. E também há diversas outras mensagens que ele fala sobre o mistério da ida, que não se cumpriu ainda. Essa parte estamos aqui ansiosamente aguardando. Mas o Filho do Homem já manifestou-se na face da terra. E isso tem respaldo nos parágrafos que eu vou estar lendo aqui, também nos parágrafos 221 e 222 na mensagem Provando a Sua Palavra e tantos outros parágrafos de mensagens que também não tenho como estar lendo. Provando a Sua Palavra seria esta aqui, se você desejar ler. Certo, prosseguindo aqui, 74. E agora sabemos que há 3 classes de pessoas o tempo todo. Nós observamos isso hoje. Tem havido luteranos, metodistas, pentecostais. Aí está o pecador, o ímpio, a virgem que dormia e a verdadeira virgem. Sempre. Agora descobrimos que havia os sodomitas, havia Ló, a igreja morna, e ali estava Abraão, que havia se separado deles e estava vivendo isolado. Agora, a própria palavra igreja significa separação. Parágrafo 74. Preciso comentar isso aqui. Bem, no cenário, nos dias de Abraão, então o profeta mostrou três cenas importantes a serem observadas nos dias de Ló. Como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então o cenário ali nos dias de Ló, rapidamente passando, havia o próprio Ló, ali sua família, representando a classe morna, que não era quente, não era fria, mas estava ali em Sodoma, mas sentia-se afligido com os pecados que se cometiam em Sodoma. Quer dizer, tinha temor de Deus em Ló. Mas havia uns sodomitas que criticavam, zombavam, caçoavam da revelação. Então esse representa a classe dos ímpios, que existe hoje também na face da terra, como existe hoje também a classe como a classe de Ló. Mas naqueles dias havia um Abraão que não estava misturado com eles, estava fora e acima de Sodoma, lá nas montanhas, nos montes de Manre, nos carvalhais de Manre, onde ele recebeu Elohim em carne humana. Então aquele cenário sendo trazido para os dias atuais, hoje também Elohim tem manifestado-se em carne humana na face da terra. Eu disse no início que nesta segunda vinda, Jesus vem para levar sua noiva, mas que antes ele manifesta-se, o Espírito Santo, através da palavra revelada, porém isso cumpre-se em corpos humanos. Deus sempre tem que ter o material humano, onde ele vem manifestar-se através, é como software e hardware. Você não tem como executar um aplicativo no seu celular se você não tiver o aparelho de celular. Então não tem como você só imaginar o aplicativo e operá-lo. Então você precisa sim de uma parte invisível operando sobre uma parte corpo, uma parte visível. Então, o Filho do Homem vem nesses dias através de um ministério profético. Não que o homem, o William Branham, seja
o Filho do Homem. Ele diz que eu não sou o Cristo. Como João Batista disse, William Branham também não é o Cristo, não é o artigo definido, o Filho do Homem, mas apenas um Filho do Homem, como foi Ezequiel e os demais profetas. E o Filho do Homem, Jesus Cristo, vem alimentar a sua noiva através do corpo-palavra, do seu corpo-palavra. Deixa eu prosseguir. Sim, então a serpente vai trazer apologias, mas a verdadeira apologética é a defesa do Evangelho. Eu não tenho tempo para discorrer, para entrar nesses assuntos, mas apologética significa defesa. Então, aplicar as técnicas de defesa. Mas que defesa? Defesa de qualquer assunto você poderia chamar com o termo apologética. Porém, Satanás faz grande uso dessa ferramenta, defendendo a mentira, a incredulidade, o blefe. Porém, a verdadeira apologética, os verdadeiros apologéticos de Deus, usa em defesa do Evangelho, como Pedro no dia de Pentecostes se pôs de pé ali e defendeu o Evangelho. Estevão, o primeiro mártir, defendeu a palavra de Deus. Paulo, e assim sucessivamente, diante dos acusadores da palavra. Então, cada filho e filha de Deus exerce a verdadeira apologia sobre a defesa do Evangelho. E nesse momento, eu quero te dizer que há falsas interpretações de pessoas, inclusive na internet, dizendo que igreja significa separação. É verdade. E que você não deve pertencer a nenhuma igreja, você não deve pertencer a nenhuma pregação, você está separado de Deus. Não é assim. Abraão significou a igreja eleita, separado para Deus, não separado de Deus. Ele estava separado de Sodoma, dos pecados ali daqueles dias. Hoje, você representando a sucessão, a semente de Abraão, você é igreja separada, sim. Só que separada da incredulidade, separada da mistura denominacional dos sistemas e separado para Deus e com Deus. Então é assim. Então a interpretação da serpente, mais uma vez, é desmascarada aqui. Certo? Agora parágrafo 76 a seguir. Agora, observe os sodomitas e os formais ali embaixo, Ló em sua condição formal. Agora, ele era um homem, um bom homem, sem dúvida. É dito, os pecados da cidade aborreciam sua alma justa, mas ali havia uma igreja eleita, chamada, predestinada por Deus, Abraão. Foi chamado quando ele tinha 75 anos de idade. Lhe foi dada uma promessa para mostrar que a prova seria verdadeira. Espere até entrarmos um pouquinho adiante aqui, onde ele mostrou ser isto positivamente correto. Correto? Lhe falou a respeito do filho que ele teria. E Abraão não titubeou na promessa de Deus. Não importa quantos dólares extras foram colocados aqui embaixo e quão rico ele poderia ser em Sodoma. E o que ele poderia fazer, ele permaneceu com Deus, guardou a promessa. Esta é a igreja eleita. Há alguns deles na metodista, alguns na batista, alguns na pentecostal ou nas pentecostais. A igreja eleita será chamada de todos os grupos. Isto é correto. São aqueles que ouvirem a voz. Então, cada grupo religioso, dali sairão filhos e filhas de Deus, sim. Mas a característica comum dos filhos e filhas de Deus é que recebem a voz, ouvem e recebem. Eu li aqui o 76, agora o 77. Quando Jesus veio, o Senhor Jesus Cristo, por que eles não reconheceram? Eles não reconheceram até que foi muito tarde. Eles nunca souberam que Elias era o profeta de Deus. Ora, eles mandaram seus filhos para provocá-lo, chamando-o de calvo, porque ele havia ficado careca quando ele era um garotinho. Eles não sabiam nada, de nada. Eles não criam que ele era um profeta. Com certeza não. Eles nunca creram nisto. Não disse Jesus? Paredes caiadas. Vocês adornam as paredes dos profetas e foram vocês mesmos que os colocaram lá? Agora o 78, encerrando aqui. Veja, Jeremias, Isaías, qualquer dos profetas, eles não os reconheceram. Até está tudo terminado. E quando João veio, eles não sabiam o que. Reticências. Jesus, ele mesmo disse, aquele era o Elias do qual foi falado. E eles aprontaram com ele o que desejaram. E até mesmo os discípulos não sabiam. O João era aquele Elias.
E quando Jesus veio, eles não sabiam que ele era Jesus. Eles não o reconheceram como o Cristo, mas aqueles que foram ordenados para a vida eterna, estou repetindo a frase. Minha ovelha ouve minha voz. Eles o reconheceram. Termino aqui. Eles o reconheceram. Lamento não ter tempo para ler aqui na mensagem provando a sua palavra e também na mensagem acusação. Se a população é digna de uma acusação por crucificarem de novo o Filho de Deus, é porque ele tem vindo nesses últimos dias e está na iminência de cumprir o mistério da ida da igreja. E assim, nós então partimos daqui e o tempo voltar para os judeus novamente. Que Deus te abençoe e assim nós nos encontraremos, se Deus permitir, no nosso próximo vídeo.